Ó, deu aqui pra mim, ó. Recebi no ponto que a gravação já começou. Tu tá me pressionando pra ir mais rápido, é isso? É justificando, né? Ó, vamos lá. Ele vai pedir de novo pra mim, pra ter certeza que sou eu. Não. Ó, não olha a minha senha no quadro. Para de olhar, meu. Uau, cara triste. Ó, meu, foi no primeiro período. Que raiva isso. Teve uma vez que eu, no Província, eu fui conectar e tava projetando já. E aí eu, ao invés de colocar o meu e-mail, eu coloquei minha senha já direto. E aí os alunos foram olhando minha senha assim. Sora, o que é isso que tu tá escrevendo? E aí eu larguei um arroba Gmail aleatório só pra fingir que não era, né? Ah, não, isso daí era de um game lá que eu jogava, errei aqui o e-mail. Bah, nervoso, já hiperventilando. Ah, vai que, né? Vai que um puxa o celular, tira uma foto e já era, né? Ah, tá feito. Tá feita a confusão. Let's go, continuando então. Vou vir aqui na frente do quadro. Oi, quem está me vendo de casa. Então, continuando o que a gente estava fazendo no primeiro período, né? Vamos terminar esses exercícios aí. Alguns exercícios que eu separei, selecionei, fiz aí uma curadoria para vocês meio focado, né? O que seria interessante vocês terem uma ideia. Nesse caso, é um contexto bem interessante, que foi aquele que eu comentei para vocês sobre quando o pessoal joga futebol ou pratica algum esporte na altitude. E dependendo do tipo de esporte, se o atleta for fazer um pré-torneio no local com altitude, pode ser considerado doping, inclusive. Então tem mais essa daí. Hã? Como é que é? O que é isso? Perfeito! Ah, vocês têm biologia de um jeito que é. Eu sei que aumenta a quantidade de hemoglobina. Agora, o nome específico eu realmente não sabia. Ciclismo, maratona, maratonista, né? Pessoal. Bom, enfim, leiam o exercício, por favor, 3 minutinhos, e aí eu resolvo. Tem uma imagem que eu adoro, eu que sou colorado, de uma questão sobre altitude, né? O Anderson, o Anderson, o inspirador lá, coitado, quase morrendo, cara. Mas eu adoro aquela imagem, representa muito bem como é que é o. Ah, eu não sabia que era assim. Sabia que era assim. É doping. Não, não tô sabendo. Questão ética, né? Esse daí foi pra Lua. Esse daí foi pra Lua. É zoado, mas não é tanto assim, né? Imagina o cara com uma calculadora de bolso voltar pra Terra. Isso daí é muita loucura. Eu não consigo nem acessar minha calculadora direito. Não, calculadora de bolso não é. Eu acho que nem era calculadora naquela época, era ábaco. Passando. Bom, já leram? Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos voltar para a aula de química. Não se percam de mim. Ah, então, o que o exercício está nos dizendo? Ó, ó.
O que o exercício está nos dizendo? Que o pessoal foi fazer uma adaptação, né, antes de jogar. Não pode chegar lá e jogar. Por quê? Diferença de altitude muito grande. O que isso reflete? Eu já mostrei isso para vocês em outro momento, mas eu sei que para vocês não foi especial. Para mim foi. Eu sei que para vocês não foi tão especial assim, eu não sou tão marcante assim. Mas eu representei para vocês isso daqui, ó, que nada mais é do que um morrinho e o nível do mar. E aí a gente tem o que seria a pressão atmosférica de acordo com a altitude. E a gente sabe que a pressão atmosférica, o que é? É toda essa imensa coluna de ar que está em cima de nós e a gente não consegue visualizar, né? Mas está presente aí. Como que a gente consegue sentir quando a gente muda a altitude? Como, por exemplo, tá indo para Gramado de carro, aí tu começa a ver uma mudança de pressão a partir do ouvido, que é quem regula a pressão para nós. Andando de avião, né? Para quem viaja aí com uma certa frequência, consegue perceber uma diferença de pressão. No avião é um pouquinho mais baixa a pressão do que a gente está acostumado. Para quem faz viagem de novo de carro, que você está subindo lá todo o Ande, né? Todos os Andes, lá indo para o Chile, é uma viagem que é, pelo que eu escuto do pessoal falando, é uma viagem muito difícil, porque tem várias estradas muito estreitas e tu olha para baixo tem um precipício, mas é uma viagem que seria interessante se fazer também, mas tu nota uma diferença de altitude, também é interessante. Ou ônibus, né, se for o caso. Mas, enfim, é toda essa coluna aqui, ó, de ar que faz a pressão de um ATM. Quanto mais alto, menor a coluna de ar que tu vai ter. Então, o que vai acontecer se a coluna de ar for menor? Vai ter uma pressão menor. Então, com isso, a gente já fica em dúvida entre duas, já direto, né? E até uma questão de... quem está perguntando sobre a de La Paz, né? Não a relação à nossa, né? Então, a de La Paz tem uma menor pressão. E aí, o que a gente pode esperar a respeito de, por conta de uma menor pressão? Principalmente quando a gente usa essa ideia do... eu comentei da imagem, né, do Undershow lá, não me lembro qual foi o ano que isso aconteceu, mas da pessoa com respirador, né? E aí o jogador de futebol quando vai, mas eu não gosto de futebol, mas isso é comum, tá? De se ver. O pessoal que pratica esportes em vários países, né? É comum ter um respirador próximo para poder, deu um probleminha ali. É a ideia do ventilar e não vir o oxigênio suficiente, né? Então o que o corpo faz de uma maneira de se precaver? A gente tem uma questão hormonal que a gente produz mais hemoglobina quando se depara com uma situação como essa, para otimizar a quantidade de oxigênio que está entrando no nosso corpo, certo? Então, para otimizar essa quantidade de oxigênio, mesmo menor, a gente tem mais hemoglobina para receber aquele oxigênio. Então, o pessoal que não está muito acostumado tem ali já um cilindro com oxigênio, uma mistura de gases, né? Mas uma quantidade de oxigênio para o cara já, tipo bombinha, né? Nessa vibe, para o cara conseguir oxigenar o seu corpo da maneira adequada. Então, o maior problema é a menor concentração de oxigênio. Reparem como o Enem ele cobra uma aplicação desse conhecimento, certo? Aqui a gente pode estar falando sobre vários assuntos, não só sobre misturas gasosas. A gente poderia estar falando sobre pressão de vapor também. Eu poderia falar de outros contextos que envolvem a altitude e envolve diferença de pressão. Onde que ferveria mais rápido um alimento? Onde o cozimento seria mais rápido? Onde a gente gastaria mais gás para cozinhar um alimento? Onde seria mais barato, mais viável? A gente pode fazer uma questão de comparação de preços também. Lembrando que o Enem ele vai cobrar diversas habilidades e competências, e aí daqui a pouco, esse daqui a gente está falando sobre saúde, né? Que daí vai ser uma competência específica que abrange todos os conteúdos da ciência da natureza. Mas aí a gente está falando sobre saúde. Normalmente, quando é uma questão de saúde, presta um pouquinho atenção, um conhecimento mais trivial, mais senso comum, às vezes resolve a questão. Vocês devem lembrar daquela questão da anemia, do feijão, né? Comer o feijão para tratar a anemia. É uma coisa tão comum no nosso cotidiano brasileiro que os mais velhos, os nossos avós, daqui a pouco estou me colocando mesma idade de vocês, né?
Mas mais velhos do que a gente, achou até engraçado, né? Como assim, eu sou tão velho assim? Mas colocava até prego enferrujado para cozinhar junto com o feijão. Não é para fazer, tá, gente? O feijão por si só já é o suficiente, né? Mas o pessoal, anemia não, né? Combate a anemia. Tem algumas doenças que o pessoal combate com mais vontade. Mais um exercício, eu contei uma historinha parecida aí, né? Sobre o uso do éter. Éter. Éter não. Vai fazer de novo agora. Faz de cabeça então. Saúde. Claro. Sabe que todo mundo vai te escutar, né? Tentando falar baixinho, mas fala mais perto do microfone aqui. Não. Seria maior pressão, mas a quantidade de oxigênio ia dar um tilt, porque provavelmente não ia pegar a parte do oxigênio. Não ia ser um fator decisivo. A gente não respira embaixo d'água, né? Então, se tem mais ou menos oxigênio, não faz muita diferença. Menor temperatura, isso, estaria. Porque é diretamente proporcional, né? Pensa quanto muito alto mesmo, vamos pegar o extremo, né? O Everest. Tudo neve, o pessoal se perdendo lá. Aí é diretamente proporcional. Mas normalmente temperatura, eles tomam muito cuidado para fazer comparações, porque depende de muitos fatores. Época do ano, né? Localização também, mas a questão geográfica, né? É no morro, é numa montanha, é no nível do mar, é próximo do mar, é uma montanha. Se não tivesse os Andes aqui na América do Sul, a gente ia ser um deserto, por exemplo. Então tem muita questão geográfica daí que não é bem o foco da ciência da natureza. Tinha uma que eu ia comentar aí. Tinha uma coisa que eu ia falar ali, agora eu me perdi. Que era interessante. Droga. Eu pensei 13. Não. Pensei 3 vezes no negócio e eu não posso esquecer. Quando eu pensei isso, eu esqueci. Que horror. Tá. De novo, eu só quero que vocês deem uma olhadinha para ver se vocês entendem qual seria o próximo passo, o que deveria ser feito, e aí eu resolvo. Então, vamos relembrar algumas coisinhas. Aqui ele está falando sobre uma quantidade de massa do éter, uma quantidade de volume, que é o recipiente, e uma quantidade de temperatura, né? Então a gente tem volume, massa, temperatura. Está sendo dado para nós uma constante, uma transformação, uma massa molar. Os caras nos encheram de informação aí para a gente só aplicar em uma lei que a gente já conhece, que é a dos gases ideais. Então, só relembrando, é uma relação entre pressão, volume, quantidade de matéria e temperatura. E aquela constante corrige ali a igualdade para ela se manter. Então, quando a gente aplica os valores, né? Mas eu tenho massa aqui, não tenho N. A gente pode transformar, né? Vamos relembrar. 74 gramas é a massa molar, a massa de 1 mol. O exercício trouxe para nós 7,4 gramas. Então, isso daqui é muito fácil de resolver por proporção. Eu dividi por 10, só passei a vírgula para o lado. Então, aqui eu vou dividir por 10. Aí eu vou ter, ao invés de 1 mol, 0,1 mol. Bom, agora já cheguei em alguma partezinha que eu posso utilizar. Pressão é a pergunta. Volume é 0,8. Número de mol é 0,1. A constante, o exercício trouxe 0,08. E a temperatura, eu vou mexer nela também, né? Eu vou passar aquele 37 graus Celsius, vou somar com 273. Lembrando que eu não posso usar graus Celsius em hipótese alguma. Tem que ser Kelvin, obrigatoriamente. Tem que transformar para Kelvin, tá?
Então, 37 graus Celsius mais 273 vai dar, se fosse 27, ia ser 300, então é 310. É isso aí, né? Isso aí. Tá. Agora, aqui eu vou fazer uma manipulação para cortar um pouco os números. Vou cortar esse 10 e aí mexer nessa vírgula aqui. Que daí já facilita a minha vida. Esse 0,8 eu consigo cortar com esse 0,8. 0,1 vezes 31 é a mesma coisa que dividir por 10 aquele 31, né? Então eu tenho que a pressão vai ser 3,1 atm. Aí fecha a letra D de Dedei. Isso daqui é um caso que eu comentei, não me lembro se eu comentei na realidade, eu acho que sim, quando eu falei sobre separação de mistura, do funil de separação, que eu falei que um colega meu de laboratório mexeu com éter e explodiu o frasco dentro. Reparem, 7,4 gramas, isso daí é um cuspe. Nem isso. Cuspe tem mais massa do que isso. Ou seja, é um restinho de restinho de restinho. É um pouquinho ali de gotinha, tá? A gente pode transformar, não é bem isso a densidade, mas 7,4 gramas é aproximadamente 7 ml. Ou seja, não é nada. Só que 7 ml, olha a pressão quando ele se transforma em vapor. Pressão de 3 atm. Vocês conseguem lembrar da panela de pressão que eu falei, dos acidentes? 1,5? Imagina uma estrutura que não é feita para segurar pressão, que é o caso de um vidro, um frasco. Explode. Certo? Então, mesmo uma quantidade pequena, se tu não ter o cuidado adequado de mandar o gás embora, se for um frasco fechado, 3 atm, tá louco? Explode, voa caco de vidro para tudo quanto é lugar. Certo? Então, ele é uma preocupação aí, né? Saúde. Certo? Tranquilos? Vamos relembrar. Tu anota todas as informações. Eu não precisei fazer isso, fui marcando, né? Pelo amor de Deus, né? Vocês não pegam o marca-texto e pintam todo o livro, né? Marca só as informações importantes, não tem por que pintar tudo, então eu só marquei as unidades ali, a substância, o nome dela, as massas, saúde. Já tentou não espirrar? Não, é brincadeira, brincadeira. Às vezes o pessoal fala, né? Ah, o cara tá espirrando a full, tá, mas qual solução ele tem ali, né? Não tem o que fazer. E aqui a gente terminou os exercícios desse livro 2. Ah, agora veio tosse. E aí a gente vai para o livro 3. Então, meus queridos e queridas, o éter é etoxetano. Isso. Normalmente é etoxetano, que é 2,2. Aí o éter comum, que é o que a gente chama, que nem álcool comum seria o etanol, né? O éter comum é o etoxetano, que era usado para o pessoal de anestésico. É? 4 vezes 12 dá 48. Não, acho que é diferente. Mas tem os hidrogênios, né? Porque 4 vezes 12 dá 48. Mais 16... Não, acho que fecha, né? Fecha? Só para ter certeza. Livro 2 não, livro 3. Não, o que eu abri aqui? Aqui. E a gente está quase encerrando essa parte dos gases. Pessoal, a gente encerra o livro 2, né? A partir de agora, começa, acho que o setor A, vocês provavelmente já tinham encerrado com a Nath, de Química, ou não?
Ainda não? Livro 2? Do setor A também? Tá. Eu fiquei um pouco para trás por conta do que eu comentei, né? Não? Boa, boa. É o melhor mesmo para ficar em dia aí, né? A gente está sobre calendário, né? Foi algumas coisas que eu falei a semana passada. A gente está bem tranquilo, dentro de química, pelo menos. Eu não sei as outras, mas eu acredito que estejam tranquilas também. Dentro do nosso escopo de calendário e tudo mais, tudo que está previsto, estamos bem à vontade. Vai ter momentos de aula como esse que agora que a gente teve, de passar mais exercício, resolver alguns exercícios com vocês, para vocês irem entendendo como é que é a cobrança também, né? Não se esqueçam, por favor. Teve o simulado, eu sei que teve o simulado online, sem cabeça, em alguns casos, para fazer, mas vocês têm que praticar. Só acompanhar as aulas, eu volto a falar isso, a gente já está terminando maio, né? Só acompanhar as aulas por si só não é o suficiente. Não estou falando para vocês pegarem e fazerem todos os exercícios agora. A gente está entrando no livro 3. Para quem ainda não fez, não encerrou o livro 1 com exercícios, tem que fazer o quanto antes, tá? Obviamente, quem não está com estrutura física ou mental devido a tudo que está acontecendo, vai ter tempo ainda para se organizar e reorganizar e está tranquilo. Mas eu digo, quem tem as possibilidades de ser feito, já vai fazendo, já termina, encerra, tem os plantões, né, para vocês participarem. Não digo só de química, mas os outros plantões também. Vocês têm que fazer os exercícios para entender onde que podem ser pegos de surpresa, tá? Obviamente que vai aparecer um exercício novo, inédito, não vai se repetir. Mas se vocês se depararem com as estruturas lógicas dos exercícios, se acostumarem, até a prova do Enem fica menos maçante, porque tu já está acostumado com a linguagem. Ler uma coisa nova, por exemplo, consome muito esforço mental. Ler uma coisa que tu identifica a linguagem exige menos esforço mental. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que foram estudar história, filosofia, ou um livro, e aí fala, ah, isso daqui era mais denso, eu levei mais tempo para ler, foi mais difícil de ler, a leitura é difícil. As leituras obrigatórias, em alguns casos, ah, isso daqui eu li tri rápido. Em outros, ah, eu levei tempo para conseguir ler isso daqui porque é maçante, é difícil. Por quê? Porque tu não está acostumado com a linguagem. Quanto mais acostumado tu tiver, a estrutura de texto, a estrutura de questão, mais fácil vai ficando. Por exemplo, para mim, que já estou completamente dessensibilizado, nem existe essa palavra, eu leio uma questão do Enem, eu não sinto questão de química. Eu já estou muito distante. Já foram tantas questões que eu já li que eu não percebo que ela é longa, difícil. Eu tenho que fazer um esforço mental para me colocar no lugar de vocês, né? Que é o de estudante que está vendo química talvez pelo quarto ano agora, né? Teve no nono, primeiro, segundo, terceiro. Em alguns casos só o ensino médio. Em alguns casos já faz mais tempo. Em alguns casos já fez um pouquinho mais de cursinho, mas mesmo assim ainda é muito pouco, né? A gente entra no ensino superior, tu toca o balde lá em cima. Primeiro semestre ele lista com quase 1000 exercícios, é absurdo. Aí a gente fica maluco já, né? Logo de cara. Por isso que tem poucos professores de química. Tudo maluco. Conteúdo de hoje, tá? Passado toda essa. E, de novo, me coloco à disposição de vocês. Agora vocês têm meu WhatsApp, né? Tem meu Insta, tem meu WhatsApp. Podem me mandar mensagem, né? A qualquer momento que vocês tiverem alguma dúvida, na medida do possível eu respondo. Esses dias teve aluno meu lá no província, 10 horas da noite. Boa noite, senhor. Começou certo, né? Deu boa noite primeiro, né? Uma dúvida. Olha só esse contexto. Lembrei o que eu queria falar, inclusive. A gente estava falou sobre oxigênio, né? Dentro do oceano ou do mar, enfim, se fosse algum passando para o contexto de submarino. Tem uma dúvida muito legal, que não é bem do conteúdo, mas é do conteúdo, sobre gases. Solubilidade de gases. Vocês sabem, de conhecimento popular, que quanto mais quente um líquido, menos a gente consegue dissolver CO2, certo? Não, como assim? Eu sei disso? Sim, vocês sabem, a coquinha, né? A coquinha do churrasco, se tu abrir ela com muito quente, o que que acontece? Mas o que que é esse? É o vapor que está saindo por diferença de pressão, o vapor está saindo muito rápido, no caso o gás, né, o dióxido de carbono, e por arraste, de tão rápido que ele está saindo, ele está levando o líquido junto, certo? Quando o gás sai, ele para de espumar, justamente, né? Só que se tu abre a coquinha gelada
e ela está bem fria, né, coquinha gelada, o gás não sai. Por que que não sai? Porque o gás está todo dissolvido e paradinho lá dentro. Tá? Paradinho não está, mas tem uma grande quantidade que está presa no líquido. Quando a gente fala sobre aquecimento global, aquecimento dos oceanos, aumentou 1 grau, 2 graus, 3 graus já é fim do mundo. Mas aumentou 1 grau o oceano, quantidade de dióxido de carbono dissolvido diminui. Ciclo do carbono fica afetado, e aí, por consequência, esse dióxido de carbono sobe, a gente aumenta, daí questão de efeito estufa, aumenta ainda mais o aquecimento global, e aí vira um movimento que se retroalimenta, né? Menos quantidade, menos corais sendo feitos, menos vida marinha, e por aí vai. É uma sequência ali feita a partir disso de uma série de equilíbrios químicos que não vão ser seguidos, vão estar muito deslocados. Então, quando a gente fala sobre aquecimento do nível do mar, pense em gases também. Gases que deveriam estar dissolvidos lá não vão mais estar. Então, eu sei que vocês estão muito acostumados já com a geografia do caos, né? Tem a química do caos também, mas eu evito um pouco ela. Mas é interessante saber dessa aplicação, porque está muito dentro do nosso contexto atual que a gente está vivendo também, tá? Esse conteúdo que a gente vai estar falando, eu quero trazer uma proporção para vocês. Densidade vai ser diretamente proporcional à massa molar, tá? Então, todos os gases têm uma densidade, porque todos os gases têm uma massa molar. A questão é, tem alguns gases que eles vão ter um movimento diferente no ar, certo? De modo geral, a gente vai estar comparando sempre no ar atmosférico, e o ar atmosférico tem uma massa específica. E densidade para nós funciona como densidade sempre funcionou. Aquilo que é mais denso vai para baixo, aquilo que é menos denso vai para cima. Certo? Balão de gás hélio. Vamos pensar. Balão de gás hélio, daqui a um pouco, alguns já tiveram a experiência de ter o balão de gás hélio por conta da formatura do terceiro ano, outros não tiveram, vão ter na formatura da faculdade, que eu garanto que vai ser em breve. 5 anos, em média? Já estou colocando o pessoal no cursinho, já tem a pressão, já estou colocando a pressão da formatura da faculdade já junto ali, né? Aumentar mais essa pressão, uma panela de pressão. Depende para quem, né? Eu fui um pouquinho mais, né? Beleza. Eu troquei de curso e tal, né? Algumas vezes, mas enfim. O que vocês têm ali quando tem um gás hélio preso em casa? Compra aí em algum momento. O gás hélio fica lá no teto, né? Ele não fica embaixo, ele fica lá no teto. Por que ele fica lá no teto? Porque o hélio é mais leve do que o ar que a gente está respirando. O ar que a gente respira tem massa de mais ou menos 30 gramas. Eu falei no período anterior, no primeiro período, porque é uma mistura de nitrogênio e oxigênio. Então, mais ou menos, entre 28 e 30, mais ou menos. Tem que ter essa ideia. Agora, o gás hélio, qual é a massa do hélio? O hélio tem massa de 4 gramas a cada mol. Ou seja, ele é 7 vezes mais leve do que o ar que a gente respira. Então, a densidade dele é aproximadamente 7 vezes menor do que o ar que a gente respira. Vamos pensar o gás cloro. Se fosse possível ver ele, o gás cloro é um gás verde extremamente tóxico que reage muito facilmente com a umidade do ar e a nossa própria mucosa. Ele se transforma em um derivado de ácido em seguida. Mas se fosse possível ver ele andando na rua, seria um gás de uma massa de 71 gramas a cada 1 mol. Tá? Ia ser um gás verde que tu ia ver ele andando assim, né? No chão. Ele não ia subir. Ia ser no chão. Ia ser uma coisa que ia ficar espalhada pelo chão. Então, o vazamento desse gás ia ser muito visível. Ia ficar tudo espalhado pelo chão. Tá? E aí eu poderia falar com você sobre qual desses dois gases seria o mais rápido. Então, você já deve ter reparado que tem algumas situações de alguma coisa, cheiro de comida. Tô sentindo cheirinho lá no outro canto. Dependendo da comida, nem sente o cheiro. O cheiro de gordura chega tri rápido. Dependendo do cheiro, vocês nem sentem ele sendo emitido. Em alguns cheiros a gente sente, certo? Por quê? Depende da efusão ou difusão, a gente pode estar falando aí. Seria mais ou menos o tópico dessa aula, tá? Vocês têm que pensar que se isso é um exercício prático, é um exercício que eu não quero que vocês decorem aquela fórmula. Aquela fórmula é derivada da energia cinética dos gases. Eu acho que em física vocês já tiveram energia cinética? Ainda não?
Em algum momento vocês vão ter, mas é uma igualdade de duas energias cinéticas. Que daí tu tem lá que a energia cinética é dada pela massa vezes a velocidade dividido por 2, a velocidade ao quadrado, e aí tu iguala duas energias cinéticas. Aí tu tem a relação da velocidade de um gás no outro. Como ele vai se... tô viajando aqui, né? Professor de química largando umas fórmulas de física, te põe no teu lugar, homem. Não, mas a gente pode falar sobre a energia cinética dos gases também. Mas a gente não entra muito nesse tópico. Quando apareceu o exercício disso na URSS foi uma vez, nesses 24 anos, se eu não me engano, ou 30 anos, que eu fiz um levantamento até 94 para criticar o vestibular do ano passado, aquela primeira questão, mas, se eu não me engano, apareceu uma vez e quando apareceu com o exercício dando a fórmula para vocês, então não precisava decorar ela. Mas a parte qualitativa vocês têm que saber. Qualitativo é a teoria. O que é a teoria? Se eu vazasse, isso é engraçado eu falar, né? Se vazasse dois gases de dois recipientes, qual ia ser notado primeiro? Aquele que for menos denso, certo? Aquele que vai conseguir andar mais rapidamente, não vai ter tantas barreiras para ele. Pensem assim, é como se o Andrei inventasse uma analogia bem tosca, mas fácil de entender. O Andrei fosse correr ali na Carlos Gomes, todo preparado com a bermudinha ali de futebol, com tênis de corrida que eu tenho e eu corri 2 vezes, com camisetinha, regata, toda à vontade ali para correr, e eu fosse correr hoje de calça jeans, né, com a chuva, correndo molhado. Né? Qual que seria mais rápido? Com toda certeza o Andrei na skin de atleta, né? Não o Andrei na skin de professor. O Andrei na skin de professor ia cair, se machucar, virar meme, estourar, explodir o Brasil inteiro. Então, vocês têm que usar uma analogia um pouco parecida. Aquilo que for mais leve, dá para colocar daí na massa, porque é diretamente proporcional à densidade, vai andar mais rápido, tá? Vai eluir mais rápido, que seria o termo que a gente vai utilizar. Vai difundir mais rápido, tá? Gases que são muito pesados, talvez a movimentação deles seja mais difícil. E ocasionalmente nem seja detectado porque ele fique no local, ele nem saia, certo? Tranquilos? Dependendo de onde ele está eluindo, de onde ele está sendo exposto, né? Talvez ele fique aprisionado. Vamos lembrar, eu falei sobre os refrigerantes. Gás oxigênio tem presente ele diluído, no caso, no oceano. É assim que os peixes respiram, né? Eles abrem ali aquela guelra deles e aí fica quase com a corrente sanguínea deles exposta no mar e tem trocas gasosas ali a partir de uma membrana, né? Então os peixes eles ficam trocando, mandando dióxido de carbono e recebendo o O2 ali, né? E vão fazendo essa troca. Eles não respiram H2O e a partir do H2O eles tiram o oxigênio. Não, eles não fazem isso, eles têm o oxigênio presente ali. E daí a gente pode falar sobre um outro desastre, inclusive, que é quando tem muito detergente, tem aquela imagem clássica do Tietê, cheio de espuma em cima dele, que daí a espuma não permite que os raios solares infiltrem ali, e aí não tem as trocas, a fotossíntese e tudo mais da vida marítima, que é a mesma coisa quando cai petróleo no oceano, e aí não permite que passe os raios solares, aí não tem a fotossíntese e não tem a produção de oxigênio. O oxigênio do ar que mergulha a vida marítima que produz ali o oxigênio, que fica diluído no meio, certo? Quem tem aquário é uma preocupação, né? Ter o oxigênio ali suficiente para os bichinhos não morrerem, né? É uma preocupação. Bom, dentro do material de vocês aí, a informação mais importante que eu comentei é essa proporção, mas vocês têm ali nos exercícios, vocês vão ter que aplicar uma adaptação daquela fórmula da lei dos gases ideais, quando vocês forem fazer. O que é isso? Vocês têm lá que a lei dos gases ideais era essa daqui, PV igual a nRT. A gente sabe que o N pode ser dado pela massa da amostra dividida pela massa molar. Isso daí eu falei para vocês na aula da semana passada, que alguém até me pediu para eu pausar um pouquinho para tirar um print da tela. Isso daí aconteceu na aula passada. Então a gente sabe que isso daqui existe, tá? Isso aqui nada mais é do que aquela proporção que eu sempre faço desde lá do livro 1. Se 18 gramas de água é 1 mol, 36 gramas é X. Se tu monta a equação a partir daquilo ali, tu tem isso daqui.
em que o N é a quantidade de matéria em mol, o Mzinho é uma massa qualquer, e esse M com traço em cima é a massa molar, a massa de um mol, que é onde a gente retira da tabela periódica, certo? A gente retira essa informação lá da tabela. E aí a gente pode substituir e essa fórmula nessa daqui de cima. Aí o que a gente vai ter? PV igual ao Mzinho sobre o Mzão, RT. Isso daqui provavelmente vocês, quem está com os exercícios em dia desse livro, provavelmente fez isso em algum momento. Mas a gente pode manipular um pouquinho mais essa fórmula aqui. Como que a gente vai fazer essa manipulação? Passando uma coisa de um lado para o outro, né? Passando esse volume para cá e esse Mzão para lá. Então, trocando esses dois, ó. Então, eu posso ter a pressão vezes essa massa molar igual ao Mzinho sobre V, RT. M sobre V é uma coisa que a gente já conhece há muito tempo, que é uma das primeiras fórmulas que a gente se depara na nossa vida, que é a fórmula de densidade. Então, a gente pode substituir, por último, esse M sobre V pela densidade do gás. Tá? E aí a gente está com essa fórmula que pode utilizar também, a partir dessas deduções. Então, isso é uma forma que a gente pode utilizar, de novo, nos exercícios que vão aparecer aí. Não é comum aparecer exercício disso, ainda mais voltado para a densidade. Na URGS, estudo dos gases é da física, no Enem é ciência da natureza, então é química física, né? É um conteúdo físico-químico, mas na URGS o estudo dos gases não aparece com essas fórmulas, estudo do gás ideal e tudo mais, na parte química, aparece na física. Então eu não sei se aparece em questões de física na URGS, sendo bem sincero, eu não acompanho, não fiz um levantamento dos anos aí para saber quantas vezes qual é a incidência dela. Na química não tem, tá? Na URGS. No Enem, de novo, conteúdo que pode aparecer. Mas esse tipo de fórmula, esse tipo de fórmula, nos últimos, sei lá, nos últimos tempos eu peguei todos os Enems até 2014 e fui separando por conteúdo. Eu organizei para o grau de dificuldade, eu organizei um monte de coisa para o grupo, inclusive, que eu vou começar, ia começar agora nas enchentes. Vai começar agora dia 10 de junho, então até fica o convite para vocês. Fui organizando ali, compilando aquele material para separar tudo de acordo com habilidade, competência, com grau de dificuldade, tudo bonitinho. Não vi nada, tá? Não vi de estudos dos gases que aparecendo no ECA, sim, aparece, tá? Que é aqueles estudos que a gente estava falando. Tá travando para vocês também? Sim. E sumiu? Pois é, eu acho que, tipo, Dá uma olhada. desconectou. Deu ruim. E desconectou. Manda mensagem no WhatsApp. Voltou? Opa, Acho que tu... voltou. Acho que a internet oscilou. Estão me ouvindo? Agora. Tamo. Top. Eu não sei até onde vocês me ouviram. Inclusive tem um raio agora aqui. Ficou um tempo que a gente não tava ouvindo nada, tinha travado completo. Dá uma repetida aí na explicação. Até aqui das fórmulas vocês pegaram. Ou não? Aí vocês têm que falar comigo agora, continuar falando comigo, não parem de falar comigo. Sim. Tá, então eu só ia comentar de uma analogia que se tem dentro do mundo da academia, que seria de uma lata de refrigerante,
da pressão interna. Uma forma da fisioterapeutas, os tops mesmo, eles falam sobre, para tentar elucidar, explicar como é que funciona o nosso corpo humano, seria tu subir numa lata de refrigerante fechada. Tu consegue, ela não amassa, ela não explode, porque a pressão interna é tão grande que consegue te manter. Claro, se tu ficar pulando ali, ocasionalmente ela vai, né? E eu tô falando de uma latinha em pé. Então, se tu coloca o pé em cima dela e tu tenta te equilibrar, ela não explode. Claro que se ela virar de ladinho ou alguma coisa do gênero, vai ter uma pressão diferente sendo aplicada, pode ser que alguma parte se rompa. Mas quando a gente fala de uma latinha fechada, ela mantém o nosso corpo, independente do nosso peso. Então, às vezes, se fala dentro do mundo dos esportes da importância da respiração para a gente fazer a respiração a partir do diafragma, não só dos pulmão, né? Mas do diafragma para encher o abdômen e, a partir disso, ter uma pressão interna no corpo. E aí tu fazer um agachamento, aí tu fazer um levantamento terra, fazer algum tipo de exercício que demanda que a tua coluna e toda a tua estrutura fique parada, estática. E essa pressão interna se mantém daí, tá? Então tem essa questão sobre os gases, justamente a nossa própria respiração, para aumentar a pressão interna do corpo e o corpo não implodir, certo? Sendo colocado uma grande carga de peso, que é o caso quando eu faço exercício, né? Porque o pai é forte, né? Não, então, pessoal, encerrando, eu acho que quando fica gravado esse tipo de coisa, eu acho que é muito pior, né? Mas fica agora o encerramento da nossa aula, o último minuto. A gente continua na semana que vem com o livro 3. Eu vou resolver os exercícios que tem ali daí, dos exercícios de aula, e a gente continua o conteúdo. A gente já vai encerrar gases na próxima aula e a gente começa a se preparar para o conteúdo que vai dar uma ajudada em vários outros. São as leis ponderais de reações químicas, entender as reações químicas, e aí começar a dar os primeiros passos para a estequiometria. Tá? E aí entrar com tudo na físico-química, em soluções, termoquímica e tudo mais. Certo, gente? Desejo para vocês um restante de semana maravilhoso, na medida do possível. Fiquem em segurança, fiquem bem. Se precisarem de mim, de novo, me mandem mensagem. Não vão sofrer calados. A respeito de química, principalmente, de organização de estudos, caso seja necessário. Outras coisas eu não tenho muito poder. Então, se precisar de qualquer coisa, principalmente quem se desorganizou nessas últimas semanas, precisando de uma ajuda mais forte, me chama, tá, gente? Certo? Tchau para vocês. Tchau, senhor. Quem tá online, eu tô dando tchau também. Tchau, senhor. Tchau, 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 tchau. Tchau, Sor. Tchau, tchau, tchau. Aqui, ali. Mas...